Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e para você que já conhece aqui o canal, sabe que nós estamos trabalhando aí com uma série de sermões expositivos nos livros da Bíblia, a Palavra de Deus. E nós estamos hoje concluindo um ciclo de sermões expositivos no livro do profeta Sofonias. Hoje eu estou aqui gravando o terceiro e último sermão dessa série. E antes de nós começarmos o sermão propriamente dito, eu queria repassar três pontos que nós temos do sermão anterior, o segundo sermão dessa série, né? Nós vimos no segundo sermão que Deus voltou o seu juízo, a sua palavra de juízo, através do profeta Sofonias, para as nações que ficavam ao redor de Judá, né? E também para a capital do reino de Judá, Jerusalém. Todas as nações, é o que esse texto nos mostra, todas as nações da terra, independente de quem sejam, e independente da vontade, do desejo, da posição, da postura que adotem, do comportamento que adotem, todos, absolutamente todos, estão sob o juízo de Deus. E Deus voltou o seu juízo também contra Judá e contra a capital, Jerusalém. Esse segundo texto que nós lemos, no segundo termão, a segunda parte do livro do profeta Sofonias, mostra que a capital, Jerusalém, havia incorrido nos mesmos pecados, absolutamente nos mesmos pecados de outras nações. Então, a pergunta é: se o povo de Deus, que conhece o Senhor, se comporta como o mundo e não adota a palavra de Deus como sua regra de fé e de prática, mas vive conforme os conceitos e os padrões mundanos, como o povo de Deus pode esperar não ser castigado? Pode esperar algum, alguma ação de Deus, algum relacionamento de Deus diferente do que das outras nações que não conhecem o Senhor. Portanto, todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não andam segundo o caminho do Senhor, com certeza passarão pelo juízo e pelo castigo de Deus, porque Deus executa a sua justiça e o seu juízo contra todos aqueles que se rebelam contra ele. Isso é independente de quem quer que seja. Mas, por outro lado, o trecho final do, perdão, dessa segunda parte do livro do profeta Sofonias, ele mostra que chegará um dia em que sim, o juízo de Deus será definitivo sobre toda a sua criação. E chegará o dia que Deus terá destruído os ídolos de todas as nações, e ele será adorado, como disse o Senhor Jesus, em espírito e em verdade, em todas as nações, igualmente e unanimemente. O reino do Senhor, quer queiramos ou não, o reino do Senhor prevalecerá, porque ele é o Senhor e ele é o verdadeiro Deus. E nisso descansa a esperança do verdadeiro povo de Deus diante do mundo que nós vemos se desfazendo em pecado e em ruína. Esses foram três aspectos que nós vimos no nosso sermão passado. E agora eu quero dar continuidade com vocês no terceiro sermão da série de Sofonias, e eu peço que você abra sua Bíblia em Sofonias, no capítulo 3, a partir do versículo 9, e nós vamos ler até o versículo 20. E após a leitura desse texto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para poder acompanhar a exposição do texto. Portanto, Sofonias capítulo 3, os versos de 9 a 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo.
Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se e regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia, se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais despese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Portanto, esse é o texto da palavra de Deus, onde nós concluiremos hoje a nossa série de sermões em sofonias. Olhem que aqui, nesse texto, nós abrimos já no versículo 9, com Deus prometendo unir todos os povos da terra em adoração e em serviço unânimes para a sua glória. E também ele se compromete a restaurar o remanescente do povo de Judá. O trecho de Sofonias de 3, de 9 a 13, ele ecoa justamente a promessa que havia lá em Sofonias, capítulo 2, versículo 11. Olha só o que está lá escrito. Sofonias 2, 11. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Então, esse nosso texto aqui começa ecoando um trecho anterior do próprio profeta. Deus se levantou para julgar as nações, mas depois que ele executar a sua ira e satisfizer a sua santa justiça, um novo povo será formado de todas as nações. Parece que você já ouviu isso em algum momento na palavra de Deus, certo? Judá também será restaurado à semelhança da profecia que há em Jeremias. Agora eu quero levar você para um outro trecho, que é Jeremias, capítulo 24, os versículos de 5 a 7. A palavra de Deus, nesse texto, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar
para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Essa era uma palavra que foi dada por Deus ao profeta Jeremias, está registrada no capítulo 24 do livro de Jeremias. É uma visão de dois figos. Figos bons, muito bons, e figos maus, muito maus. Eram 2 cestos de figo. E nesse trechinho que eu li, Jeremias 24, de 5 a 7, Deus está falando que considera os figos bons aqueles que ele expulsou de Jerusalém e levou para a Babilônia, para fazer-lhes bem. E olha só o que ele fala no finalzinho desse texto. Eles serão, eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Deus estava levando esse povo de Jerusalém, expulso para a Babilônia, para lhes fazer bem. De que forma? Trabalhando no coração deles, moldando o coração deles, para que definitivamente abandonassem o pecado e se submetessem ao Senhor. Contextualizando isso, há 2 pontos fundamentais aqui nessa passagem. Na visão dos 2 cestos de figo, Deus declara então que o propósito de levar aquele remanescente de Judá para a Babilônia era converter o coração daquele povo ao Senhor. Deus promete olhar para eles de uma forma favorável e depois trazê-los de volta àquela terra da promessa, conforme ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eles permaneceriam fiéis ao Senhor. Esse foi sempre, desde o início, o plano de Deus para a nação de Israel. Vejam a semelhança aqui com um outro trecho em Êxodo, no capítulo 20, os versículos 2 e 3, que é o momento quando Deus havia acabado de tirar o povo do Egito e estava dando a eles as tábuas da lei, os 10 mandamentos e fazendo com o povo de Israel uma aliança. E os termos dessa aliança estão contidos aqui nos versículos 2 e 3 do capítulo 20 de Êxodo. Esse texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Estes eram os termos da aliança de Deus com Israel, de absolutamente fidelidade ao Senhor, sem cultos estranhos a outros deuses. E era essa transformação que Deus queria promover no povo de Judá através do cativeiro babilônico, assim como está profetizado em Jeremias e também assim como está prometido em Sofonias, quando ele restaurasse a sorte do remanescente de Judá, aqueles que voltariam da Babilônia para Jerusalém. Mas sem a mudança no coração do povo de Judá, eles não adorariam a Deus como Deus requer, e não de qualquer jeito, não da forma como eles quisessem, mas da forma como Deus soberano, Senhor da aliança, Deus de Israel, queria estabelecer. Na misericórdia de Deus, ele promoveria essa mudança no coração daquele povo no cativeiro babilônico. E mais do que um simples castigo, aqueles que Deus havia escolhido para exercer neles
uma obra de misericórdia, eles receberiam uma verdadeira mudança de coração, que seria promovida pelo Espírito Santo para serem povo de Deus. Com certeza, o bem que Deus prometia fazer àquele povo não podia ser superado por absolutamente mais nada. Imagina o povo de Judá, um povo teimoso, obstinado, obcecado, idólatra, que chegava, por exemplo, na figura do rei Manassés, a sacrificar os próprios filhos para outros deuses, coisa que Deus sempre abominou. E apesar disso, Deus, com imensa misericórdia, usa o cativeiro babilônico de Judá para transformar seus corações e trazê-los de volta ao caminho do Senhor para viverem na terra prometida, conforme ele estabeleceu, conforme era o seu propósito. Com certeza não haveria bem maior que Deus poderia fazer por aquele povo. Esse é o primeiro aspecto que eu queria ressaltar, mas há um outro aspecto, é que além da restauração de Judá, ah, haveria a formação de um povo de todas as nações para louvar e servir ao Senhor conforme a sua glória requer, de comum acordo. Ou seja, seria uma adoração de um povo unido e unânime no seu serviço a Deus. Não haverá mais disputas entre esses povos. Não haverá mais distinção entre judeus e gentios. E é exatamente esse o propósito que nós vemos que Deus cumpriu em Jesus Cristo. Nós podemos, por exemplo, e eu falei que você já havia visto isso em algum outro lugar na palavra de Deus, nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse mesmo ponto nós temos também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Portanto, em Jesus Cristo, através da sua morte na cruz e da sua gloriosa ressurreição, essa promessa de Deus, através de Sofonias, se cumpriu. E Deus hoje chama homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, para ser um e o mesmo povo de Deus. Porém, o livro de Sofonias continua essa mesma profecia a partir do versículo 14 até o final, versículo 20, quando o Senhor anula a sentença contra Israel, da mesma forma como Cristo cancelou
a nossa dívida com Deus. Sim, o propósito de Deus era justamente esse: reunir para si um único povo de todas as nações da terra, todos aqueles que foram castigados, dispersos lá em Babel, devido à arrogância dos seus planos, quando Deus dividiu as suas línguas e ele confundiu todo aquele propósito humano, esses mesmos agora em Cristo serão unidos num único povo que louva e cultua o Deus verdadeiro. E a declaração de Deus a Israel em Sofonias, capítulo 3, verso 15, é a mesma promessa que nós vamos ver lá em Colossenses com o apóstolo Paulo. Vamos reler aqui Sofonias, capítulo 3, verso 15, que diz o Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. O Senhor anulou a sentença contra você, povo de Judá. Olhem como esta palavra, Sofonias, encontra eco na epístola do apóstolo Paulo, dada a carta na igreja de Colossenses, no capítulo 2, versos de 13 a 15. Olha só o que o apóstolo escreve para aquela igreja. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor anulou a sentença contra Judá. O Senhor rasgou a nossa dívida com Deus na cruz, nos reconciliando através da fé em Jesus Cristo com Deus. Assim como Deus anulou a sentença contra Judá na obra da cruz através de Jesus Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós somos reconciliados com Deus. O perdão para Judá prefigurava um perdão ainda maior que seria oferecido por Deus através de Jesus Cristo agora para todos os povos. E, portanto, a mensagem do profeta Sofonias, ela nos alcança ainda hoje. Ela serve porque é a palavra de Deus e chega até os nossos dias, aqui em pleno século XXI. A mensagem do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é, em hipótese nenhuma, uma religião inventada por seres humanos. Deus não promove a purificação do seu povo para que o povo siga igualmente levando a vida como o mundo, aqueles que não conhecem o Senhor, leva absolutamente longe de Deus e ignorando a sua santidade e a vontade de Deus. Deus não nos chama em Cristo para nós sermos iguais a todos os outros povos, como Judá queria se comparar e ser igual aos povos ao seu redor. Deus nos chama hoje em Cristo para sermos um povo seu, para uma vida de santidade e não de profanação. Nós temos que nos lembrar todos os dias que aqueles que se refugiam verdadeiramente em Cristo não são herdeiros de uma mera tradição religiosa. Aqueles que efetivamente colocam seu coração em Jesus Cristo, eles foram chamados por Deus para viver uma vida de forma a agradar a Deus e não a si próprios. Deus constituiu a sua igreja, a Igreja de Cristo, como testemunho e proclamação do Evangelho
no mundo para agregar outras almas ao rebanho de Deus, antes que Deus execute o seu juízo sobre toda a sua criação. Ao final disso, Deus terá um povo para si que o cultuará e o servirá, conforme sempre foi o seu propósito original. E, portanto, nós temos que nos lembrar de tudo aquilo que nós conhecemos, da palavra de Deus, do propósito de Deus, do Evangelho de Cristo, e lembrar que não pertencemos a nós mesmos e que a nossa vida, pela misericórdia do Senhor, sustentados e amparados pela graça de Deus, nós temos que viver uma vida que reflita a graça e a obra de Cristo, para honrar o Senhor e servir em fidelidade, como Ele deseja, testemunhando às nações que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor Deus seja misericordioso conosco, nos abençoe, para que a sua obra continue em realização em nossas vidas. Amém.